E aí, pessoal, dando início a mais um Gadcast, eu, Álvaro Júnior. E o Elias Raul. O cenário hoje tá um pouquinho diferente, né, pastor? À beira do Rio São Francisco, estamos nesse lugar lindo, com um casal precioso que vai estar com a gente aqui nesses dias. Eles vieram pra cá pra conferência Tribo de Gad e aproveitamos para também ter um bate-papo com essa turma. Diga aí, se apresente aí, turma. Fala, meus amigos, que honra estar com vocês. Se tornaram família já pra gente. Eu sou o Lucas, a gente mora em Carnal Beira da Penha, né? Deus tem feito coisas grandes naquele lugar. A gente vai falar mais um pouco de Carnal Beira, né? Se presente, Ju, vai lá. Eu sou a Ju, esposa do Lucas. Não sei. Tô percebendo que eu não sei muito fazer esse tipo de coisa. Então, gente, Juliana Domingues, Lucas Guedes, um casal precioso. Eles estão em Carnal Beira da Penha, gente, num projeto de Pernambuco. Interior de Pernambuco, num projeto missionário lindo, né? E também flui na parte do louvor, né? Gente, para quem não conhece as canções, assim, é tremendo demais. Que legal. Eu tava falando com o Lucas agora mesmo, assim, tava batendo um papo aqui, e eu tava falando sobre a questão da verdade na música, né? Tantas pessoas têm talento, estudam, aprendem, e hoje os dias que nós estamos vivendo é muito fácil a questão da manipulação. Então você bota um pad, você tem um potencial vocal, né, musical, e aí você faz, canta tal, o pessoal arrepia, nossa, que coisas unção, que tocam a emoção, né? Que unção, tal, e na verdade é só uma coisa almática, né? Mas quando eu escutei vocês ministrando, né, tanto lá no acampamento quanto ontem, assim, você sente a verdade, cara. Que bênção. Assim, você vê que o ambiente é tomado por uma questão assim de arrependimento, sabe? Que bênção, que uma bênção. unção de arrependimento e de verdade, Que né? bênção. Isso vem através de uma vida de oração. Amém. Né? O Senhor, ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Glória a Deus. Não simplesmente pessoas que tocam um instrumento ou cantam Que porque tem dons e talentos, né? não Que até mas é porque tem muito. verdade na vida. Glória né, Eu tava cara? até falando pro Lucas que o que eu tenho ouvido muito, né? Eu sou assim de fases, eu escuto uma música, eu fico habitando naquela música até vir outra. Acredito que pela estação que eu esteja vivendo é aquela ministração de vocês ao vivo, né? Eu não sei qual é o canal, mas é que vocês estão cantando um noivo, chama, Sim, bem ao vivo. noiva, né? Com essa E a galera Santiago. ajoelhada assim, cara, aquilo aí tem feito Um tempo muito parte dos meus gostoso. devocionais. Um tempo gostoso. É cheio de verdade, né? Sim. Graças a Deus. São tempos simples, com pessoas humildes, que estão Dispostas, realmente buscando Jesus. E aí saem esses perfumes, né? Então, Sim, isso é tem- muito especial, Tem né? feito muito parte dos meus devocionais. Sim, que coisa Lavando linda. a louça, fazendo alguma coisa, Ah. escutando pra caramba. E a gente tá muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente... É muito difícil encontrar ambientes como esse, né? Ambientes vulneráveis, onde a gente consegue saber que tá todo mundo com a intenção de oferecer perfume ao Senhor, né? Saem esse tipo de coisa, né? Coisas sensíveis e verdadeiras, né? Então, agradecer vocês por estar aqui, né? E ontem eu tava pensando isso, né? A gente foi ministrar e eu pensando, né, com os irmãos na conferência, eu pensando, cara... Que lindo é você não ter dificuldade de ministrar e falar uma mesma língua, né? A gente cantou Emaús, né? Falando sobre preparar a mesa e você via que tava todo mundo com fome, né? E aí você oferece um incenso verdadeiro ao Senhor, né? Então é bom estar aqui, porque a gente tem essa segurança de que a gente tá com pessoas que têm o mesmo propósito, né? De oferecer algo não manipulado ao Senhor, mas incenso, né? Verdadeiro. É isso Lindo. aí, cara. E Lucas, ele trabalha também com a questão de produção musical. E como é que é esse lance, Lucas? Como é que começou a trabalhar Eu nessa... maratono todas as histórias, mano. Caraca, eu fico, cara, o que ele vai fazer agora, pá? Cara, então, assim, a minha história, eu comecei muito novo na música, né? Eu cresci ali, eu me batizei com 10, 11 anos ali e eu fazia parte de uma igreja que eles eram muito bons musicalmente, assim, tanto que, não sei se vocês conheceram o Rebanhão, Oh, o baixista do Rebanhão cara, top demais. reunia lá com a gente, o Paulinho Marota, e ele era baixista, assim, então o nível de excelência da galera era muito alto, então eu cresci vendo esses caras, assim. Então, desde muito novo eu já me interessei pela música, né? Comecei a tocar Ministério de Louvor, depois comecei a liderar Ministério de Louvor. E aí, quando eu tinha ali meus 18 anos, 17 anos ali, eu comecei a estudar mais sobre produção musical. Foi aí quando eu comecei a fazer faculdade na UFES, né? Eu fiz serviço social, mas dentro do meu campus,
Nada a ver com o que eu trabalho hoje, né? É isso que eu ia falar. Ele dava uma escapada, Mas dentro do meu campus tinha a faculdade de música. ele escapava e ia pra E na lá. federal Que você legal, pode pegar cara. matéria de qualquer curso. Cara, eu quero cursar essa matéria da filosofia. Você pode. Então lá tinha um estúdio dentro da faculdade. Com um cara assim, que era sinistro, assim, um professor renomadíssimo da MPB. E tinha um estúdio, assim, de última geração na faculdade. E aí eu descobri isso e me matriculei em todas as matérias de estúdio da faculdade, cara. E o serviço social olhando assim, Foi cara, ficando, né? minha Então eu fazia o curso de Estudo manhã social lá no fundo. e à noite, cara, era no estúdio, lá na faculdade, assim. Ficava lá Apaixonado, né, no mano? pé do A paixão. professor ali, estudando. Então, nessa época ali, eu comecei a amar de fato essa parte, né, da produção musical, né, de criação ali, né, que a produção é uma parte que você dá vida às canções, né? Você isso aí. Você pega algo ali que a pessoa escreveu, que o Senhor deu pra pessoa e Ele você, já tava você apontando, traz né, vida, cara? né, Sim, cara? daí depois Assim, Deus uniu dois propósitos iguais, né? exato. tanto assim que a minha história da Ju, Eu tinha mensagem, mas não tinha como passar, né? quando a gente se Uau. conheceu, a gente era amigos e assim, eu descobri que ela tinha várias músicas e assim, a gente se conheceu, eu comecei produzindo as músicas da Ju. Assim, É isso que eu ia perguntar, como é que legal, foi que vocês se cara. conheceram? Foi nesse ambiente, né? A gente foi para uma viagem missionária para o interior de Minas e aí eu vi a Ju assim. Nisso, Mas vocês se essa encontraram lá? viagem missionária, assim, como foi, assim? A questão da viagem missionária, para você se lançar numa viagem missionária. Sim. O que acontece? As nossas comunidades caminham juntas, né? Aham. Lá em As São Paulo, né? Os pastores irmãos caminham. todos caminham. É uma igreja muito orgânica, mas todo mundo caminha junto. Eu morava em Vitória, né? E eu morava em São Paulo. E meu pai Uau. sempre coordenava viagens missionárias para vários lugares e para Minas. Aí tinha uma cidade lá específica e tinha essas caravanas, né? Então, uma vez por ano, meu pai pegava para ajudar a igreja local. Ó, vamos todo mundo, jovens de todo lugar, espalhava para os pastores, o pessoal ia. E eu já tava hiper engajada, de ir pro sertão, apaixonada. Você é filha de pastor? De pastor. Né? Então, a missão Meu já tava pai, no José. sangue, Eu amava Ela, isso, já assim, tinha ido pra Carnalbeira. evangelista nato, Meu assim. pai é evangelista. Fiquei sabendo. Evangelista. E aí, o Lucas soube dessa viagem. Lucas também, Deus já tava, cara, assim, os propósitos, a gente tava separado, mas Deus fazendo a mesma coisa. Então, a gente amava missões. Eu já E tinha aí- ido pros ribeirinhos. Sim. Uau. Nossa. E aí, geralmente, e aí a gente foi pra essa viagem e os dois ficou atuando na área de louvor, né? De ajudar o pessoal com o Que que legal, faltava, set list, ajudando nessas coisas. E aí a gente acabou se conhecendo Quem tava nesse indo pro lugar, mesmo assim. lugar, acabou Uma- se É isso que eu encontrando. falei. A uma gente coisa sempre que eu já fala ouvi isso. Já, que, É. tipo assim, quem tá indo pro mesmo lugar, se encontra no Lucas caminho. fala isso, E era né? assim, cara, eu lembro que eu tinha feito uma oração, assim, antes de conhecer a Ju, eu falei, Senhor, eu vou me relacionar a partir de hoje, eu quero me casar eu quero me relacionar para casar com a minha esposa, assim, não quero... Perder eu tempo. quero servir ao Senhor, cara, assim, e minha prioridade é servir ao Senhor. Eu quero encontrar minha esposa no meio do caminho, cara, assim, eu fiz essa oração. Que legal, E cara. desejando a mesma coisa também, né? Mas eu lembro, assim, que eu era muito de boa nessa época. Nós assim, dois ia pros estávamos muito lugares, fechados pra relacionamento. Eu era fechado. assim. Mas sempre que eu via a Ju, cara, assim, eu tava no lugar, eu via ela de longe. Eu falava, Coração rapaz, batia eu mais falava, forte. cara, Eu tô assim, fechado, tinha- mas aquela ali, Jesus. Aquela eu abro, eu penso. Cara, essa mulher nasceu pra ser a minha esposa, cara. Ela nem me dava moral, cara. Ela tava lá. Que Sem isso, moral. gente. Tanto que na primeira vez que eu vi Ju, eu orei, escrevi no caderno a oração. Isso é bonito. A gente tem isso lá em casa. Em ainda. 2017 a guardaram gente tudo. relacionou em Legal. 2020. A Ju era tudo que eu tinha orado, cara, assim. E porque eu sabia já das músicas que ela tinha e do meu chamado também em relação à música. E todas as viagens, ia fazer o teatro, eu era o Jesus, ela era a menina, cara. A gente ia falar Meio pra louvor, impossível de não se apaixonar. Era nós dois, assim. Então assim, a gente tava nas Aquelas mesmas peças coisas, que, é, cara, que assim. a menina vem aí dentro, vem um demônio, depois Jesus sai. Salva Pô, quem ela. nunca fez essa Quem peça não nunca é fez? crente. House, Quem né? nunca olhou Lighthouse. no olho e Crente, pensou? né? Quem nunca Não, fez. toda a incursão que a gente ia, calhava assim. Que legal. A gente tinha os nossos talentos naturais. Quem vai falar pro louvar? Não, Lucas e Ju. A galera... Então a gente tava nas mesmas coisas, assim. Mesmo então eu propósito, comecei a né? ver, cara, assim, essa é a esposa que eu quero. Aí Deus uniu. Então começou assim, né? A gente conheceu essa viagem missionária. Mas assim, a gente tava focado nas coisas do Senhor. Tanto que eu vi ela nessa viagem, eu fui ver ela depois, um ano depois, em outra viagem, assim, que a gente lindo. morava Coração com 1000 quilômetros de distâncias, né? Assim, Sim. a gente não se encontrava. Então isso é legal. Então a gente se conheceu No meio do caminho. No meio do caminho, né? cara? Fazendo o que Assim, Deus amava, né? Esse é o melhor lugar. Sim. Quando você tá em lugares em que pessoas amam Jesus, né? Muita gente pergunta pra gente, né? Como achar a pessoa certa? Eu queria um homem de Deus. É importante você estar no lugar que Deus gostaria e com pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? Você vai encontrar pessoas certas quando você tá no lugar certo que Deus quer pra você, né? Sim. Sim, Então, e isso com é a legal. gente, assim, foi algo muito natural do Senhor, né?
A galera fica, cara, eu quero encontrar uma esposa do Senhor. Cara, seja um homem de Deus, seja um homem que ama Jesus, sirva a sua igreja local, ame as pessoas. Uau, é isso Você mesmo, vai encontrar cara. uma mulher fazendo a mesma coisa que você. Às vezes eu vejo muito jovem preocupado, meninas, então a idade vai chegando e fica naquela, Sim. eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que procurar. Como Não. se fosse caçar um marido. Exatamente. A gente é um exemplo, Cara. assim, que foi o Senhor que nos uniu. E as assim, nossas cara. comunidades são extremamente pequenas, né? Eu lembro que na minha igreja assim, tinha um amigo meu, assim, que a gente cresceu desde pequeno juntos. Então não tinha ninguém. Então, mas quando você descansa em Deus, né? Rebeca foi isso, né? É isso aí. Tava servindo em algum lugar, É não isso tinha aí. ninguém em volta, e aí Deus traz um homem lá de outro lugar, né? Então, a gente tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus e literalmente as outras coisas vão ser acrescentadas. E né? eu acho também Justamente. que quando você você fica correndo muito atrás de outra coisa, isso se torna um Deus. Com Né? certeza. Aquilo, eu não gosto muito de frase de efeito, mas tem algumas que fazem sentido. E uma delas é tipo, só tem motivo, só tem força pra te parar, poder pra te parar aquilo que te move. Então às vezes você fica se tornando um Deus e Deus começa a se tornar a segunda Exatamente. opção e tal. Sim. E aí nunca vem. Exatamente. Eu vejo muito, não só no sentido de relacionamentos, mas em tudo. Dinheiro, Exatamente. profissão, Sim. tudo. Aí é uma É coisa Jesus em muito, primeiro assim, lugar. é muito séria, porque assim, eu vejo muito cara com chamado missionário incrível, e aí ele dá um passo, casa com uma pessoa totalmente fora daquilo ali, meu irmão. Exatamente. E, cara, isso E destrói. vive a vida inteira quebrando a Sim. cabeça, né? Aí fica um Isso cavando destrói. o sonho do E eu digo pra outro, você, ele quem é deixa os outros. encalhado, mano, não é quem tá solteiro, cara. É quem casa mal. Exatamente. Encalhou Tá a vida encalhado o dele resto da ali. vida, cara. O resto da vida Exatamente. tá paralisado. Então tem que, cara, assim, tem uma parte. Ai, deixa eu contar aquilo. Pode. Pô, velho, eu vou fazer uma balança. Que o Lu, ele não gosta que eu conte só uma parte da história, mas isso é bem legal. Essa questão de você balançar, né? De você colocar o espiritual e a vida comum juntos, né? Muita gente vai só num chaba, né? Sobre, eu tive uma resposta de Deus sobre quem é a minha pessoa. E outras só vão naquilo, né? Tipo, eu preciso de alguém, vou olhar aqui algumas coisinhas. Foi muito interessante a nossa história, porque eu era muito fechada. Eu não queria ninguém. E aí eu lembro que um dia minha mãe, eu tava já, tipo, com 20 anos, e minha mãe estava muito assustada porque eu não gostava de ninguém. E a minha mãe falou assim, cara, um dia, eu vou orar por você, cara. A gente vai começar a orar eu e seu pai, mas, tipo assim, com autoridade, porque a gente precisa cuidar de você entender assim, qual é o homem de Deus pra sua vida, a gente saber te dar um direcionamento, porque a gente não sabe por que isso acontece, enfim. E aí minha mãe foi orar. Eu não sabia que Lucas trabalhava com produção. À época eu só escrevia canções e eu guardava no caderno. E a gente a Ju começou... Ela deve ter A gente tem mais umas 40 músicas canções escritas, e assim, são que de nunca- anos, desde os 16 anos. E aí eu tinha essas canções guardadas, nunca me importei. E nesse ano Deus começou a falar, cara, eu quero que você lance, eu quero que você divida Anuncie. isso com as pessoas. Anuncie. E aí eu falei, amém, Jesus, tal. E minha mãe falou isso e começou a orar. Aí um dia ela saiu, assim, eu lembro, ela saiu do banheiro e falou, cara, Jesus falou comigo um negócio sinistro. De um sinal, eu pedi um sinal do Senhor sobre quem vai ser seu marido. E eu sei que o Senhor me deu, porque Ele falou comigo. Aí eu, nossa, sério, mãe, que massa, cara, qual o sinal? Aí eu achava que ela falou assim, um homem que ama Deus acima de tudo, alguma coisa. Ela falou assim, cara, Deus me falou bizarramente que o homem que vai casar com você vai dar destino às suas músicas. E na época, assim, eu fiquei tipo, Específico, mano. Ninguém me conhecia na época. poxa, eu assim, eu desanimei que eu velho. pensei, cara, vai ser uma coisa assim muito clara, né? Vai dar destino, eu nem cuido dessas músicas direito, eu nem planejo. E aí foi muito interessante porque a gente esperou no Senhor e aí quando o Lucas chegou pra perto de mim, eu ainda tava muito fechada. E aí que eu falo, teve esse espiritual, mas não foi assim, nossa, o Lucas faz música, é ele o cara da minha vida. Eu comecei a perceber, quando eu tava com ele, essas coisas, o ato de serviço dele, como ele amava a mãe dele, como ele servia É a isso igreja aí. local. É isso E aí essas coisas, como o propósito era parecido. E aí teve essa balança do profético, assim, e o espiritual, mas também a vida comum. Cara, quais são os projetos? Ele, cara, vai querer ser um cara que vai pastorear uma igreja ou ele vai ter esse braço missionário? O que ele quer fazer? Então isso é muito importante, a gente viver com o pé no chão e viver também de forma sobrenatural, né? E na nossa certeza. história, algo que foi assim crucial foi a igreja participou com a gente assim de todo esse processo, né? Os nossos puladores, nossos pastores, eles estavam com a gente, né? A gente não estava sozinhos assim, mas desde quando eu observei a Ju, eu compartilhei com eles, Ouvir cara, conselhos, orem né? comigo, Fomos muito assim. aconselhados. Então eles estiveram com a gente assim, segurando nossa mão mesmo nesse caminho, né? A gente partilhava o nosso coração. Então a importância da igreja, né? Porque às vezes os jovens querem fazer as coisas sozinhos, né? Sim. E só vem contar quando deu errado às vezes, né? É. Então, cara, assim, isso foi crucial pra gente, né? Os líderes ali, os pastores, assim, a igreja, de participarem desse processo Que com a legal, gente, né? De nos cara. pastorearem, assim, de falar, Lucas,
calma, acho que ainda não é a hora, não, agora é a hora. Mostrar os defeitos, né? Então isso foi bem legal, os nossos pais também, né? A gente compartilhava com nossos pais, assim. Tudo isso junto dá grande chance da coisa dar bom, né? Quando você ouve conselhos, quando você pesa as coisas, né? Isso é bem assim, o que me chamou a atenção, quando a primeira vez que eu vi vocês foi naquela música Brasil, né? Sim. Braseiro, né? O pastor sempre fala Brasil. Brasil, Pode ser também. Pronto. Aí eu vi e eu falei, cara, que música tremenda. E foi logo num período que o Brasil tava passando por um processo mal bem... das pernas. E tá ainda, né? Não, e foi no tempo Ela que o tá pastor... sendo necessária. E foi no tempo que o pastor tava muito fechado pras músicas novas. Então, tipo assim, quando ele falou, cara, essa música é boa, eu falei, cara, eu vou ouvir. Eu vou ouvir porque eu sou bem chato, ele é sabe? Pô, eu sou sim, bem com chato. certeza. Cara, eu não escuto. E tem que ser, né? Tem que ser. Eu não tenho... Pastor, tá escutando o quê? Como as coisas estão hoje, tem que ser. Tem uns caras Casa de que Davi. Não, eu Davi. escuto muita música antiga, né? Eu gosto também, mas eu tô falando antiga Elas são mesmo. maravilhosas, são maravilhosas. Esses dias foram lá em casa, ela tava escutando o Grupo Logos. Massa. Pô, Aí, lindo. pastor, o que escutar é VPC. isso? Eu deitado no sofá chorando, escutando o Grupo Logos, né, cara? E assim, eu gosto muito de coisa muito antiga. que lindo. E assim, 9 Graus é uma banda também que eu escuto bastante. Nossa. Mas assim, eu sou bem chato em relação à música. Mas Sim. quando eu escutei o som de vocês, assim, eu vi, cara, tem uma parada profética muito, lindo. muito violenta. Essa canção é sua, essa Sim, canção? sim. Uau. Não, é legal. O que acontece? É bem isso eu acho interessante. Você falou do início, né? De coisas verdadeiras, né? Eu acho que hoje o mercado musical é muito triste porque virou um mercado, né? Não deveria ser. Justamente. A adoração ao Senhor não é um mercado, né? Até a Stephanie Fritz fala isso, né? A gente não deveria ter o estilo worship, né? Que significa adoração, porque a adoração não é um estilo, né? E sobre músicas verdadeiras, né? É muito legal que quando eu tinha 16 anos, eu voltei das viagens missionárias, o Senhor começou a me dar canções. Eu nunca pensei, nunca trabalhei pra isso, assim. Nunca pensei, vou sentar agora e vou aprender. Mas o Senhor começou a me dar experiências com ele e ele me dava depois. Por isso que eu falo assim, cara, não sou eu de verdade, isso não é espiritual, salmos, assim. né? Eu Músicas, não né? sei fazer isso, assim, eu não sei. E aí, tipo assim, tive vários processos com o Senhor e depois disso saiu uma música especial. E isso carrega muita verdade, né? Porque hoje a gente tem um mercado onde as pessoas sentam pra escrever música, né? Tipo assim, não que isso seja, né, pecado, né? Mas assim, hoje tem... são músicas que passam, né? Eu vendo a história, né, da música Quão Grande És Tu, né? Grandioso És Tu. Cara, o cara viveu anos aquilo e aquela música foi por anos e anos que o cara viveu aquilo, né? Outra música Então também. essa diferença, aquela, né? Estou voltando a esse Sim, os caras viveram isso. Os caras viveram isso. Né? E essa do Brasileiro foi alguma experiência muito forte também, porque era uma época difícil pro Brasil, se eu não me engano, era 2018. E a gente tava abrindo uma casa de oração em São Paulo com alguns irmãos. E aí um irmão foi pra Brasília e voltou, e ele me contou que foi visitar Brasília. E nessa parte de turismo, né? Uma pessoa, né, o guia contou a história, né, do nome Brasil, né, que tinha a ver com o pau-brasil, né, e que ele achou isso tudo muito profético, né, em relação ao Brasil ser um lugar de gente que tem um fogo, cara, que tem, né, tem algo profético sobre o país, e ele falando do nome, né, e o tal. O pau-brasil, ele, quando corta, ele é vermelho. Sim, ele é vermelho, né, então o nome foi... Quando eu ouvi tua música, né, eu fui correr atrás. Brasil, né, tem e o nome tem uma identidade, né, os nomes têm identidade, eu sinto que é o Senhor que trouxe isso sobre a nossa nação, né? De nós sermos brasas realmente se levantam, né? E eu lembro que era uma época muito difícil pro Brasil. E aí um dia a gente teve um turno de oração para inaugurar a sala de oração e a gente começou a clamar pelo Brasil. E eu lembro que eu tive como se fosse uma visão do Brasil, porque eu lembro, cara, na época, né, e até hoje, né, todo mundo fala muito mal às vezes, né? Pessoas que moram aqui, né? Tipo, não, meu sonho é ir embora, cara. Nossa, Brasil é uma, né? E foi como se eu visse, assim, o Brasil como uma pessoa. Como, sabe quando batem muito em alguém, a pessoa tá caída, assim, nas últimas. E eu sentia como se eu tivesse que profetizar sobre ele, trazer cura sobre ele. E aí a gente começou a cantar Brasil. E aí eu lembrei da história e comecei, Brasil, que suas brasas se reacendam, né? E elas queimem o mundo. E a gente começou a cantar aquilo. E Deus veio, e aí me veio outra parte, né? Que é o nosso hino, Terra Adorada, entre outras mil, és tu Brasil, a pátria amada. E a gente começou a declarar aquilo. E aí foi um tempo muito especial. E aí quando eu voltei pra casa, eu sabia que aquilo tinha
o Senhor tinha algo pra continuar naquilo, porque era como uma declaração de guerra mesmo no tempo que a gente tava, né? Eu lembro que a gente tava numa época política, assim, muito complicada. Sim, De muita decisão, instável, o povo muito instável, o povo orando muito sobre isso. E aí a gente escreveu, eu escrevi Braseiro, e cara, assim, eu sei lá como ela foi parar, onde parou, né? A gente foi, eu gravava, assim, coisas simples, eu e minha mãe segurando a câmera, assim, e eu chorando, gravando, tipo assim, como um grito mesmo, cara, o Brasil é do Senhor, tem esse vídeo ainda. E aí, depois de muito tempo, a gente, né, passou, os irmãos de São Paulo cantavam ali, e aí quando nós fomos pra Vitória, nós casamos, o Vitória Sounds nos chamou, né, que os irmãos já nos conheciam pra gravar uma canção, e a gente ficou muito tempo orando, né, porque Braseiro é uma música, assim, muito específica, né, o Brasil, a gente tinha tantas músicas, e eu senti, cara, não é pra ser qualquer coisa, sabe, as coisas não são por acaso, isso não é o mercado, o que Deus quer falar agora pra nação, né. E a gente ficou orando, e vinham várias músicas em mente, só que eu não sentia paz. E aí um dia a gente tava sentado, né, e Lu... Pra gravar uma música. E aí o Lu pegou e falou, cara, acho que é Braseiro, cara. Tô sentindo o Senhor. E aí fui ter meu tempo com o Senhor e realmente a gente sentiu que era aquilo, assim. E aí foi muito bonito, né, porque a música foi lançada no tempo... chegar onde chegou ou não? Vocês imaginaram isso? Não, cara, não, assim, não. Acho que foi bem legal, assim. Foi lindo, né, o que aconteceu no bastidor. Conta a gente aí. chegou, assim, pra gravar com a galera, ficou no nosso cantinho A gente lá. não conhecia muito os irmãos, Porque né? um dia antes de gravar, a gente tinha um ensaio com a banda, né? Um ensaio com a banda. A gente foi lá ensaiar com a galera. Então a gente chegou lá pra gravar. E aí foi bem legal, assim, porque a gente começou a passar... Foi e lindo. quando a gente começou a cantar, cara, o ambiente mudou, assim. Foi uma experiência Não muito teve espiritual. ensaio, assim. A gente ia ter várias Mas músicas, tu o ensaio carrega acabou. essa parada, vocês carregam isso. Jesus. O ensaio acabou, cara. O ensaio acabou, foi literalmente, lindo. Assim, E a gente sentia um temor no lugar, assim, o coração... O ensaio, assim, não era teve Deus ensaio. querendo aquilo. Então, um dia antes, o povo uma já ficou experiência muito incrível. marcado. Eu lembro que a gente tinha que fechar o lugar, já era tipo 1h da manhã. A galera esqueceu, assim, tipo, os irmãos foram clamando pela nação e clamando. Então, ali a no gente dia da viu- gravação, o povo já tava muito A gente quebrantado, viu que né? o Senhor tinha algo pra fazer Tinha. no Brasil com essa música, assim, ali no ensaio, cara, assim, um ambiente de temor ali, sabe, no lugar, assim. E foi lindo, cara. Agora não, né? Em 2021, quando ela foi lançada no 7 de setembro, foi muito lindo, cara, ver o pessoal na rua, assim, com ela. Então, assim, é uma mensagem com ela. linda, né, cara? Eu ela coloquei a música de vocês pra passando, tocar velho. em Um paredão, mano. gigante. Paredão, a gente recebeu, essas coisas. Ou, por exemplo, né? Isso é lindo, assim. Cara, eu lembro que eu tava assim num carro com a bandeira do Brasil Eu e vi a gente tava muito assim, alegre, porque meio, tipo assim, teve uma mudança que Sim. trouxe uma esperança. Foi uma esperança. Só que e a gente tava alegre, tava eu, Pedro Guilherme, e aí quando tocou essa música, cara, as lágrimas corriam. Não, é Pessoas lindo, que- dá pessoas- orgulho pela pessoas nação, que não né? eram cristãs. Uma estavam lá, esperança. cara, e tu via aquele mover de quebrantamento, Sim. de chorar pelo Brasil. Sim. de E, chorar cara, é pela bonito nação. porque tem uma parte dela, né, que fala daqui não sairei até que vida se encontre em suas veias. E quando eu pensava em escrever isso... E, cara, é muito bizarro, né? Porque eu era Isso uma Isso é criança. profundo. Cara, Até que vida se encontre em suas veias, era tipo assim, cara, eu não vou sair daqui até que os lugares menores, assim, recebam Isso vida do Espírito. Isso te dá autoridade pra ser uma voz profética. Cara, da é nação. lindo. Muitas pessoas saíram do Brasil, muitos pastores, profetas saíram do Brasil e foram morar no exterior, vêm pro Brasil uma vez por ano para coisa. fazer conferências, falar sobre avivamento de Brasil. Sim. Avivamento no Brasil. Eu creio que não tem autoridade, pessoas Não que tem. saem da terra Sim. e vêm uma vez no mês para fazer cara. conferência, para poder fazer... Eu acredito nessa palavra. A gente precisa de paz espirituais. Isso que você falou é algo tremendo. Sim, e quando veio essa frase daqui não sairei, então assim, são os menores lugares recebendo o reino de Deus. E aí eu lembro, só pra concluir, que a gente logo depois de Braseiro, foi muito interessante, a gente começou a receber vários convites pra cantar em outros lugares, antes mesmo da canção sair. E aí foi o momento que Deus nos pegou, a gente gravou a música em dezembro, Deus nos pegou em janeiro e nos levou pro meio do Nordeste, assim. Então assim, a gente ia ter conferência Foi em dezembro de 2021? Sim, com irmãos muito grandes. E a gente, tipo, não, cara, a gente tá no Nordeste. E aí, eu lembro, cara, um dia, Isso é lindo, das coisas cara. mais básicas. Eu lavando... Não, deixa eu só concluir essa história que é muito legal. Eu um dia tava lavando É animador, roupa mano, no tanquinho lá no Nordeste, que o pessoal acha que a gente não faz isso, gente. Gente, A Juliana eu Domingues lavo roupa em acha que tanquinho. ela é uma patricinha, Não, eu não sei o que a galera pensa. O maior parte do dia eu lavando Juliana, roupa em eu preciso tanquinho. confessar uma coisa Meia pra do você, Lucas. Que quando foi no acampamento, né? Aí eu ia ministrar louvor de manhã. Eu ia Veio. na bateria. Aí eu falei, nossa, mano, ela deve ser aquela menina Mano, o rica e pessoal tal. literalmente não sabe quem nós Eu somos. já tava aqui, porque a tribo de Gad, mano, a gente é muito humilde, velho. De coração, sabe? Os pobres de espírito, mano. Né? A gente- E eu Quando a aqui,
Viviana chegou, eu falei, caraca, mano, ela quebrou todo E eu aqui ontem, o pessoal falando, cara, nadei com fulano, com ciclano. Eu assim, velho, será que eles sabem realmente quem a gente é, cara? Que a gente lava roupa em tanquinho, que a gente estende roupa no varal. Mas aí, eu lembro que um dia, só pra eu concluir isso, que é muito legal, eu lavando roupa, a gente assim, no meio do sertão, não tinha como sair. Eu lembro que um dia eu lavando roupa, eu pensei, cara, que treta, né, velho? A gente aqui no meio do nada, cara, assim, e como que a mensagem vai chegar e tal? E aí um dia eu recebo uma mensagem de uma menina no Instagram, porque muita gente começou a conversar com a gente pelo Instagram. E aí a menina fala, cara, a gente tá aqui em Manaus e nos Ribeirinhos, e a gente vai pra galera e eles estão ouvindo na rádio. Tipo assim, os caras liberaram essa música na rádio. Então, literalmente, o Daqui Não Sairei, Até Que Vida se encontra em suas veias. Tipo assim, as veias dos rios, cara, estão ouvindo uma mensagem de esperança sobre o Brasil. Então, cara, isso é lindo de você saber, cara, eu não preciso ter a música como uma profissão. Sabe? Eu não preciso tratar isso. Eu não preciso estar ministrando em todos os lugares. A mensagem, sendo verdadeira, Deus leva pros lugares que Ele quer, né? Ser especial. Tem pessoas chegou na rádio, furou a bolha. Eu falo pra Coisa vocês, tem linda. pessoas que tivessem a oportunidade que vocês Que coisa linda. têm, assim... Se elas tivessem, Sim, já tava já brilhando. já. Brilha estrelinha. Tava já... Quando a gente casou, A gente tem medo, cara, quando a disso. gente casou, eu morava em Vitória e a Ju morava em São Paulo, né? Então eu lembro vários amigos, cara, vocês precisam ir pra São Paulo, cara. Diga Vocês aí. precisam morar em São Paulo, cara. A Ju já mora lá. Cara, Lucas, você trabalha com produção musical, mano. São Paulo você vai bombar, cara. Agora- Assim, mas o Nordeste já tava no nosso coração e a gente entendeu que não tem a ver com o local, né? Mas tem a ver com o Senhor, cara. Assim. E isso podia Ele ter vai- destruído nossa Isso vida, poderia né? ter destruído a nossa Uau. vida. Cara, Isso quando aí. eu fiquei sabendo que vocês, tipo assim, porque vocês estão, querendo ou não, a Vitória Sons é algo, é uma Falou gravadora... querendo ou não, Tripa. Querendo ou não, é porque tem um Esse irmão ali, é o Tripa, que ele fala querendo ou não em eu peguei, tudo. cara. Ele pegou o Peguei querendo ou não do E Tripa. é legal, Então, querendo ou não. Vocês conheceram o Tripa, vocês sabem. Tripa, Né? Querendo ou cara. E aí, querendo ou não, o Vitória Sons, ele é uma gravadora com nome bem conhecido, bem relevante, né? Eu escuto muito, sou muito abençoado pelo Vitória Sons. E aí eles estão em Carnalbeira, né? Aqui no Nordeste. Eu falei, sério, cara, eles não foram pra São Paulo? Porque, tipo assim, olhando pelo mercado, é o mais óbvio, Sim. entendeu? E eu falei, cara, eles não estão baseados no que vai dar certo. É por, mas isso é que, um é por propósito. isso que Deus aparece quando vocês ministram. Ai, cara, que E não é algo continue assim. almático, Orem não é por algo nós, almático. E eu orem por lembro nós para que isso algo nessa época que o continue. Senhor falou muito no nosso coração sobre isso, não fazer o que dá certo, que né? dá Mas fazer o que é certo, É. né, cara? Assim, isso é uma grande diferença, assim. É. Não é sobre o que dá certo, né? Uma fórmula mágica, cara. É fazer o que tá na palavra. Uma né? receita de bolo. É. E o pior de tudo é que vai dar certo. Sim, e a Dá gente, certo mesmo. a gente crê algo, né, falando sobre música, assim, que, cara, não existe a parada, tipo, ai, eu sou do Ministério de Louvor e esse é o ministério, então, não, eu não discipulo, eu não tenho discípulo, meu ministério é música. Não, eu não prego o evangelho, meu ministério é música. A gente acredita no quê, né? Que música não é uma profissão, né? Hoje, cara, a galera recebe prêmio e troféu Diga aí. por cantar, velho. Pelo amor de Deus, Paulo pregava o evangelho. Por quê? Porque é uma profissão. E o que você acha Porque de... Paulo pregava o evangelho e ele não recebia troféu por isso. Questão de ministrar, assim, né? Sim. E o que você acha da questão de cobrar? Fazer um show gospel, botar uma entrada? Ah, Cara, é um assunto... O que você acha disso? Cara, vou falar, Não, sério, vou você acha que falar- Jesus entraria no ambiente vou falar que tem cobrança? do que a gente a gente não tem autoridade para falar sobre isso, talvez, mas o que a gente faz, né, cara? A gente entende que a música na nossa vida é uma forma da gente servir a igreja, cara, assim, né? Eu trabalho com produção musical, né? É o meu trabalho, né? É o que vocês Sou vivem, produtor né, musical, mas assim, essa parte do serviço, a gente crê que é uma ferramenta para servir os irmãos, cara, assim. Então, assim, a gente não cobra, cara, assim, né? A gente sempre se relaciona com os irmãos, os lugares que a gente vai são irmãos que a gente se relaciona, que a gente tem um contato prévio, né? Então a gente vê a música como uma ferramenta para servir a igreja de Jesus, cara. A gente vê a música como uma. Uma ferramenta. A gente não acredita que existe um ministério musical, entendeu? Ah, eu Não, também não é parte acredito. do meu. Eu sou do grupo de louvor. A gente acredita o quê? Existem os 5 ministérios e existe o ministério da pregação do evangelho. Obrigado, os evangelistas. Juliana. Fala isso. E, cara, por favor. os profetas, né?
Então, eu vou usar a música como uma forma, cara, de cumprir esse ministério. Então, quando eu tô ali, cara, eu tô ou profetizando, ou eu tô ali, Sim. cara, evangelizando no meio de uma praça, cara, eu tô cantando para que as pessoas ouçam aquilo e Sim. sejam evangelizadas. Então, não é sobre uma profissão, não é sobre uma coisa que eu faço pra entrar Não é o comida fim, dentro né? de É casa. o meio. Porque quando isso se torna, eu viro escravo disso, entendeu? Isso aí. Exato, Eu viro escravo. cara. Eu vou viajando por todo lugar e eu não tenho nem mais nada pra dar. É. Cara, a gente vê gente assim que tem setlist pronto. Então, tipo assim, não, eu junto tal música com tal música porque ali ela cresce, ela bomba. Mas, cara, Jesus não quer isso, entende? Jesus quer uma coisa sincera. Isso é uma coisa que, assim, nos nossos dias, cara, é triste É bizarro, de ver. é bizarro. Porque assim, eu fui no show da banda fulano de tal, que unção, que poder, que isso, As pessoas não tal. sabem o que é unção Cara, real. o que, assim, como é que foi? Foi R$100, pastor, mas valeu a pena, porque muita unção e tal. É um investimento. Aí as não, pessoas sério, É falam, triste. esses dias investimento. eu fui ver, cara, assim, eu olhei, né, uma banda assim, o cara pulando na bateria, rodando e tal, eu falei, mano, um espetáculo. Aí eu falei, cara, eu sou quadrado, sabe? Assim, teve uma época que a gente conheceu o Que bom. Gregório, muito tempo atrás, assim, Oh, Deus. e Gregório, Gregório era ele pouco discipulou, quadrado, assim, hein? Era só um pouco. E Gregório era chato com essa questão de música, Nossa, cara. e eu aprendi assim, vendo assim. Eu Muita falei, queimação cara, de carne aqui. Gregório Vamos. Gregório ficava 5 dias aqui com a gente e ele ia comer no último dia. Ele ficava, tinha um período que ele ficava falando em língua o tempo inteiro, orando em línguas. A viagem com o Gregório. Eu viajei com ele, o pastor fica dirigindo contando de e eu- noite, ele Ai, falando em nossa, língua. Então, Que assim, herói era da eu fé, e né, ele, cara? E eu, cara, Que que herói da cara fé, né? doido, cara. Que cara queimava, sabe? E não era, tipo, não era diante dos irmãos, Sim, não, cara. Tava eu e ele dentro sim. do carro, mano. Sim. E o Putz. cara tava chapando. E chegava lá à noite, teve um dia que ele falou assim, gente, não toca não toca, não vamos isso, orar. É isso. E o Senhor veio no ambiente assim, cara, o pessoal isso, chorando e cara. pedindo perdão pelos pecados. É Eu isso. nunca vi aquela cena daquela forma, aquela intensidade. Eu, pai, me perdoa por isso. Eu confessando pecado assim. É. E eu falei, cara, eu quero isso, sabe? A gente precisa voltar pra isso. Eu quero esse lugar. Ele tocando, vou falar pra você, era horrível, assim, musicalmente falando, ele Era tocava muito um ruim, negócio. era muito ruim. E assim, é muito. Mas Deus. assim, era muita verdade, sabe? Não a era gente questão precisa da disso. técnica. Ou... E por que a gente se complica hoje? Por que a gente acha que tem unção em lugares que não tem, né? Porque a gente não entende a Bíblia. Não entende A gente não Bíblia. conhece, É. né? Então a gente viu uma história dessa acontecendo na nossa casa. A gente recebeu uma pessoa que tava com o Senhor, ela cantava muito, ela se desviou. E ela pegou o violão pra tocar. E ela começou a cantar uma música aleatória. E aí eu lembro que tinha uma pessoa perto de mim e falou assim: pô, velho, ele tem unção, né, cara? Ele tem unção. Não, ele não tem unção, ele tem uma voz bonita. É. Exato. Unção é uma outra coisa. Então, outra assim, coisa. a gente vê pessoas, cara, que tem uma voz legal ou que tem uma estratégia legal de envolvimento. A gente fala assim, pô, velho, esse cara nasceu pra esse unção, velho. Eu acho Cara, que eu assim, trouxe uma vejo- palavra um tempo Sabe? atrás e em relação a isso, né, ao mercado, né, cara, que Jesus ele continua virando a mesa, ele não parou de virar a mesa. Sim. A gente acha que Jesus está em alguns ambientes, sabe, tá movendo, não, ele tá virando a mesa, cara. Sim. E Jesus não tá lá, mano, mas o que tá lá é o pad. É. O pad é a unção da modernidade. Então você bota o pad, aquele som celestial, todo mundo, nossa, tô tão arrepiado. Aí cara. tem uma pregação amiga, fala, aumenta o pad. Aí aumenta o pad, olha que gostoso. Parece o som do céu. Cara. Parece, cara, é um culto muito triste, almático. E um culto almático não gera vida, porque assim, ó, onde Jesus está, cara, o mentiroso para de mentir, É. sabe? Fruto, né? Tem fruto. Tem fruto, sabe? O Espírito Santo, ele vai libertar, ele vai convencer alguém do pecado. Você vai ver sinais acontecendo na igreja que tem a ver com mudança, Sim. sabe? O Espírito se movendo e pessoas sendo lançadas ao arrependimento genuíno. Então, aonde não há arrependimento, aonde não há cruz, aonde não há... Não há o só é um Espírito Santo. espetáculo, mano, Jesus não tá E naquele lugar. eu vejo de uma forma também que, tipo assim, nós somos corpo, alma e espírito, né? Espírito em primeiro lugar, alma e corpo. E o corpo, às vezes, tipo assim, você entra na igreja e aquilo tem tudo pra acolher o seu corpo. Uma cadeira confortável, um ar-condicionado, tudo pra acolher o seu corpo, tudo confortável. Então o corpo tá ok, a gente atingiu o corpo. Aí vem a alma, aí você coloca um pad, vem uma estratégia Exato. e atinge a alma. Elias, tem algum problema? Na minha visão não tem problema. Tem problema quando não atinge o espírito, cara. Exatamente. Se você não tem frutos... Eu recentemente eu vi uma cena, sabe? Onde aconteceu algo e tipo, todo mundo falou, cara, isso foi poder de Deus, foi o poder de Deus. Eu falei, cara, eu vou pra Bíblia, mano. Eu sou muito assim, os caras... A gente tá conversando, Elias, como é que... Cara, vamos pra Bíblia, mano. A Porque às vezes a Bíblia. gente não tem discernimento. A Bíblia então nos vai pra salva. Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. E aquilo, as pessoas começaram a dar glória
aquele cara. Eu falo, cara, isso não é o poder de O Deus, brasileiro não. tem essa parada Sim. da idolatria, Porque né, se cara? foi a glória pra ele e não pra Deus, não vem do Espírito, cara. E sim, tocou num ponto interessante, pastor. Eu acho que esse problema, né, do cobrar do mercado, cara, assim, eu acho que são as duas partes, né? Porque também tem os músicos que eu tenho amigos, cara, que deixam a família em casa, pegam estrada, assim. É a balança de novo, né, que você Deixam tem uma que ter. filha pequena, cara, assim, né? Pra estar na estrada, Sim, cara, sim. assim, que, né, caras trabalhadores, caras sérios do Senhor, né, cara, que são dignos do O salário, evangelho sabe? integral mesmo. pai, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo também um grande problema das igrejas também que usam os ministros assim, Sim. cara, como uma ferramenta para atrair pessoas. Pra atrair cara. pessoa, pra As promover duas a igreja, partes, né? Pra promover a igreja, cara. É. Então, fica Quem tem usurpando paga e o tem outro, quem cara. quis ver, entende, né? cara? Então, eu acho Tem que quem paga, tem quem... É a mesma coisa do tempo. eu acho que essa é a parada. Cara, que tem quem pague, cara. Então a galera quer promover entretenimento. Então é um jogo, cara. Assim, Já pensou alguém falar, vamos trazer fulano e vamos cobrar R$700 o ingresso e todo mundo falar, nós não vamos. Sabe de uma Não coisa? vai Ó, ter, não eu vou vai, falar vai pra ter. você assim, ó. É menos ofensivo o cara pegar até um lugar, uma casa de show, alguma coisa assim, né? Aí o cara vai juntar uma galera pra fazer uma gravação e tal, é menos ofensivo, né? Eu também sou contra, mas eu tô falando que é menos. E aí vai juntar e botar lá um valor pra pagar as despesas, tal. Sim, Do que você fazer isso dentro da igreja. sim. Então, se você usar o espaço onde há o culto, a Assembleia dos Santos, a reunião ali, sabe? O ajuntamento para poder botar uma entrada. Então, vamos Sim. supor assim, ó, hoje é o dia que nós vamos ter Juliana Domingues e Lucas Guedes na tribo de Gade E eu pagarei 700, é brincadeira. Não, e aí... e aí a entrada é R$80, vamos botar aí. 150, pô, dar uma valorizada. Não, tô falando assim, um dia... Brincadeira. Estamos Vamos ouvindo botar. a seriedade. Vamos botar 80, R$100. Pô. A pessoa tá passando na frente da igreja desesperada. Tá ali, malzão e tal. Isso é barril. Aí vai entrar o segurança, né? Porque é o segurança. Pô, velho. Nem é o obreiro. Nem Bota me o segurança. fale isso. Fala assim, não, cara, tu não vai poder entrar. Tanto Cadê já os lotou. Afinal de contas, já Esgotou. esgotou. Cara, é triste. Então, assim, Esgotou o acesso ao Espírito será que Santo. Jesus Aprovaria. sabe? E, cara, aprovaria assim, isso, cara. Pode vir. Eu sempre falo com o Lucas, cara, assim, lá em casa, né, a gente fala muito isso, cara, eu juro, eu prefiro trabalhar, tipo, no mercadinho de Carnalbeira e receber o nosso pãozinho, assim, do que se eu usar isso como profissão. E que Deus nos ajude a manter essa palavra até o fim, porque é um caminho difícil. Que é tentador, né? Porque, cara, assim, eu amo uma reportagem, eu não sigo essa pessoa, mas teve uma entrevista muito interessante com a Clarice Lispector e eu achei isso muito interessante. Ela é brilhante, né, escrevendo, né? E eu lembro que o entrevistador perguntou pra ela assim, e escrever pra você é uma profissão? Você tem momentos, datas de entrega e tudo mais? E ela falou, cara, não, é paixão, porque se for profissão... Eu paro de fazer, sabe, com o coração e com a entrega, e quando eu recebo alguma coisa, eu começo a fazer aquilo que eu tenho que pôr, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que... Então, assim, pro ministro isso é ruim, entendeu? Porque eu começo, cara, assim, a fazer um negócio... Às vezes, cara, a gente já conheceu irmãos, assim, né? Os caras estavam doentes por dentro. Ou, tipo assim, cara, quando eu vou ministrar, eu não consigo nem ler a Bíblia, entendeu? Então, como se oferece alguma coisa? Então, a gente não percebe que tá oferecendo a si mesmo e tá se matando. A gente vê gente nesse meio, cara, com depressão. Tem amigos. A gente tem amigos no secreto, que nos bastidores, que a gente fala, cara, velho. Então a gente olha a nossa vida e fala, cara, Deus, muito obrigada. É melhor você viver com pouco e você poder fazer o que Deus te mandou. Outra coisa, cara, às vezes você querer levar o ministério, né, a sua profissão pro resto da vida, né? Então tem gente que começou há 50 mil anos atrás e continua assim. Os caras falam, mano, às vezes tem que encher linguiça num álbum, porque não tem mais o que colocar, a gente coloca uma música qualquer lá. E, cara, Isso Deus é não terrível. merece isso. Cara, não merece. Sabe, então, mano. pô, deu a hora de parar, cara, vai fazer uma rendinha, vai trabalhar com qualquer Isso coisa, aí. pô, mas não trata o negócio com uma profissão, porque não é. Não é. Quando eu morava no Rio, né? Aí eu tinha uma Towner, né? Que vendia cachorro quente. Lu trabalhava pro Ike Batista. Uma empresa lá na controladoria, né? Um emprego muito bom, né? A Lu tinha um emprego bom, né? A Lu largou o emprego pra trabalhar comigo. Porque, E aí tava tudo meio apertado e tal. E aí Deus direcionou a gente pro Nordeste. Então, assim, a gente vendeu tudo. Entramos num Gol 96 e viemos pra cá, pro Nordeste. Muita gente falou assim, vocês são malucos? Vai ver de quê? Meu Deus do céu, tal. Quando a gente chegou aqui, a gente não sabia o que ia fazer. Vamos fazer o quê? Vamos pregar na rua.
vamos pregar na rua. Né? Às vezes eu fico vendo músico, a galera, mas pastor, como é que eu vou viver sem cobrar? Como é que vai viver? Mano, o justo viverá pela fé. Sim, você cara. crê no Senhor? O Senhor te Exato. chamou? Se o Senhor te chamou para o ministério, o Senhor te chamou para viver isso, a se lançar em Eu algo, lembro. numa missão. Se ele te chamou, ele paga a conta. A missão é dele, não é Exatamente. tua, Ele cara. paga. Eu lembro que assim que a gente chegou, porque a gente morava em Vitória, eu tinha meu estúdio lá, então a gente desmontou tudo e a gente foi pro sertão. Então, assim, até montar tudo de novo, cara, assim. E aí eu lembro Você que tinha um estúdio lá? eu tinha estúdio em Vitória, assim, Nossa. lá onde a gente morava. Então, É, a gente tinha um Coração, estúdio lá. hein? eu Coração, vendi nossa. lá pra Vendeu galera. tudo. Vendi, assim, painéis acústicos. Então, porque não dava pra levar, né? Eu levei Pra só onde eu algumas irei coisas. se não tenho pra onde E voltar, aí, cara? a gente Essa chegou música no foi literal na sertão, nossa cara, vida, a gente assim, gosta dela. Essa música foi E eu lembro, eu muito- sempre curti marcenaria. Antes da gente casar, eu fiz os móveis da nossa casa, cara, assim. E aí, nos nossos primeiros meses em Carnalbeira, cara, eu lembro, né? Eu fiz alguns móveis, cara, assim, para alguns vizinhos, assim. Foi uma forma de renda pra gente na época. Que do- legal. Cara, se Até a virar. gente montar o estúdio, né? Aí foi. Aí, Aqui eu já fui Uber, já fui muita coisa. e aí pô, a gente foi faz parte da no final do ano, vida. conseguiu montar o estúdio, cara, voltamos a trabalhar. Mas, cara, assim. É isso que é importante, assim. A gente não é astro. Não nasceu pra ser. Sim. Nasceu pra lavar roupa no tanquinho, viver vida comum, cara. Sabe? Então, assim, a gente nem é superior aos outros, como, tipo, nosso cara dura 1000 anos, vai em todas as igrejas, tá sempre cheio do Shaba. Não, cara, sabe? Tá todo mundo, cara. A gente todo mundo é igual, sabe? Por isso que até pra gente, cara, receber esses tratamentos lindos de vocês, que é uma questão de honra, você fica quebrado, tipo assim, mano, sabe? Eu queria lavar os pés dele, sabe? Então, e cara, eu acho que hoje é muito comum, parece que cantar é igual ser jogador de futebol, né? Você vê também, assim, todo mundo querendo postar um vídeo de uma música que fez, de um negócio. E, É cara, muito triste isso. na né? boa, Deus não chamou todo mundo pra isso. E se você for fazer com o coração, cara, em Deus, Deus te chamou, velho, não é fácil. Porque é como pregar o evangelho. Você vai receber intentos de Satanás terríveis. Cara, eu queria contar só isso, assim, né? Agora a gente foi pra Vitória pra gravar umas novas coisas. Eu não sei se eu posso falar o que é. Sai um projeto aí. Mas tem um projeto muito legal que a gente gravou. E, cara, foi muito doido. Assim que eu cheguei lá, cara, eu comecei a passar mal, velho. Mal. Uma alergia. Eu tenho muita alergia. Eu comecei a passar mal. Passei mal todos os dias. Quando chegou no dia da gravação, eu fui dormir 1 hora antes, velho. O capeta é sacana. Eu fui dormir. Quando eu acordei, cara, eu tava já muito mal. Quando eu acordei, esse meu olho, velho, tava todo fechado, sabe? Tipo, como se eu tivesse uma no dia, 1 hora antes de cantar, Nossa, meu olho inchadaço, assim, eu não enxergava nada. E um ramelão verde, velho, que não saía. Aí eu fui tomar banho, cara, o que tá acontecendo? Tinha roupa passada, tudo pra... Então, assim, gente, é hiper comum. Aí eu fui tentar limpar meu olho, cara, parece que eu risquei minha retina, assim. Uau. Começou a arder, queimar. Mas aí eu senti o Senhor assim, cara, isso é um espinho na carne, pra que você não se engrandeça. Eu cheguei lá, Uau. toda a galera grandona, os caras hiper legal, eu morrendo de vergonha de conversar, porque a cada 5 minutos voltava uma ramela sinistra, meu olho sujava, eu, mano. E Deus assim, cara... E isso foi me quebrando, velho. Mano, Lucas viu, eu não consegui participar de nada, da sala VIP, nada, velho. Eu lá, assim, tentando limpar o olho ardendo. Quando a ligando pro gente... oftalmologista. Lucas ligando. Aí quando, cara, mas isso assim é um peso espiritual muito grande, é isso que eu quero dizer, cara. Quando a gente foi ministrar, eu ministrei. E aí eu comecei a perceber, depois da gravação que a adrenalina passou, que eu não tava enxergando, assim. Tipo, eu via uns arco-íris, assim. Tipo, eu olhava pras luzes, tinha muita luz. E eu não enxergava com esse olho. Falei, cara, será que eu risquei a retina, mano? E no meio da gravação, a galera... Lucas, cara, eu tô passando muito mal. Meu olho tá muito mal, cara. Doendo muito, uma pressão, assim. Lucas, no meio da gravação, ligando pro hospital pra gente tentar achar um hospital que podia me ajudar, com medo de ter riscado a retina e piorar muito. Cara, eu lembro quando eu cheguei em casa, assim, aí a gente entrou no carro, vida comum, eu sofrendo muito, o olho doía muito. Quando eu cheguei em casa, velho, minha mãe me falou assim, pô, velho, manda foto, como é que foi? Cara, eu me olhei no espelho, assim, eu tava destruída, assim, o olho todo deformado. E aí, cara, dormi mal à noite, doente, assim. E eu sentia tanto que era um espinho na carne para que me derrubasse naquele dia, mas também uma força espiritual. A gente cantou sobre missões, a gente cantou sobre, cara, isso vai levantar pessoas. Quando eu me olhei no espelho, cara, eu pensei, cara, essa é a vida, sim, que Deus nos chamou. É isso que acontece com alguém, sabe? Mostrar não a é verdade, bonito, não mostrar é a legal, verdade, é sério. Eu fui dormir chorando aquela noite, você lembra? Acordei de madrugada, Lucas, eu só queria dormir, cara, eu não consigo respirar. Então Deus nos chamou pra isso, cara. Sabe? Então não é um caminho fácil. Não é você gravar uma música lá e tipo, você comer nos melhores lugares. Não é.
A gente lava roupa, a gente faz tudo que todo mundo faz. E você é perseguido espiritualmente. Então, cara, a gente precisa voltar para essas verdades, cara. Não é uma profissão, é pregação do evangelho. Tem muita gente que romantiza a missão, né? Fala assim, eu queria tanto ser um missionário. A gente recebe gente, vai, né? Todo mundo, a gente que tá aqui todo no Nordeste, tu vai receber equipe missionária, tu recebe pessoal que vem da escola, aí o pessoal romantiza tudo. Nossa, que legal, vai tirar. Tanto, tem o missionário fotógrafo, né? Que ele gosta de tirar a foto da... Pegar, cadê? Vou procurar. Pô, velho, que é um negócio que a gente fica doido, é quando a galera fala, pô, tô entregando um presentinho aqui, me ajuda. Me ajuda. Nossa, Deus. Foto, né? Que isso. E quando se depara com essa questão de você viver mesmo, né, cara? Não Botar é a mão no arado, brincadeira. não é Não é brincadeira. Agora brincadeira. sim, eu falei que, tipo assim, quando eu no acampamento, foi tipo assim, foram 3 dias, aí no 4º dia vocês vieram. Se eu não me engano, foi assim, mais ou menos. Isso. Foi E a o gente último tava dia, né? provando muito do Senhor, que eu até me esqueci que vocês iam ver. Quem é hoje, Juliana? E aí, tipo assim, eu vi o clipe do Braseiro e quem ia tocar era eu. Falei... Aí eu lembro que eu cheguei no Lucas e falei, mano, se vocês for tocar Braseiro, deixa pra tocar de noite, que aí o carinha sabe tocar. E se vocês eu quiserem lembro fazer disso. voz e violão, pode fazer, tá? Vai, por Eu favor. lembro disso. E aí ele, não, e tal. E aí eu fiquei um pouco chocado com eles estarem no meio da gente. Depois a gente ficou jogando bola, não foi? Foi, Oh, altinha. meu E Deus. tipo assim, é um pouco triste eu ficar chocado com isso, porque significa que os outros se corromperam. Não deveria ser, né? Não deveria Entendeu? ser. O certo agora é incomum. É triste, Sim. nós É somos muito irmãos, triste. cara. É muito triste. E é muito simples, né? Assim, a vida é simples, né? A vida em Jesus, assim. Porque hoje, assim, a gente tá em Carnalbeira e o Senhor nos chamou para fazer discípulos, né? Para ser e fazer discípulos, né? Esse é o chamado, não é cantar, É uma né? das coisas Não é assim, que pregar mais só. enche o nosso Por causa da coração. grande comissão, né? Que A enche nossa nosso conferência. coração de alegria. A gente vê nossos jovens lá, né? Os meninos lá de Carnalbeira, eles Dando destino àquela molecada. eles amadurecendo É massa já, demais. essa semana a gente teve o Dia das Crianças e eles que organizaram, né? Que Eu falei, legal. ó, vocês vão organizar. Eles se reuniram, sentaram, Que fizeram legal. lista, fizeram gincana. Então, assim, isso é uma das coisas que mais enche nosso coração de alegria, da gente ver aqueles meninos crescendo em Jesus, né? Em sonho, eu falo isso com eles, ó, eu quero ver vocês formando famílias, vocês liderando a igreja dessa Isso cidade é eterno, futuramente. né? Então isso é eterno, né? Então até muitas vezes a gente romantiza a questão de missões e fala, não, talvez quando eu me aposentar eu vou viver missões, mas cara, Jesus chamou para fazer entregar o resto discípulos, pra Deus. né? Jesus nos chamou para a vida de renúncia, cara. Tem um Então, amigo nosso, que é o Gessé, ele já compôs música pra algumas pessoas. Não sei se vocês conhecem, Gessé Perão. não. O cara é fera, cara. Sinistro. O cara é fera. Acho que ele já compôs até pelo Luiza Rosa, ele. Uhum. E aí, foi. E aí ele veio pra cá, pro povoado aqui no Salitre. E aí ele de tarde, ele botava o teclado, cara. Isso é especial. Embaixo de uma árvore e pá, chapava. Hoje ele Pô, tá morando é. em Portugal. E chapava. Deus deu tanta canções. Lindo. Cara, se tu escutar as letras das músicas. Isso é uma vivência, né? Mano, se você Fora da escutar. curva. Não, é Sim. fora da curva. Fora da Isso Gessé é fora muito da especial. A gente tava esses dias. Cara, isso é sobre o que é eterno, né? É sobre o que enche o nosso coração de verdade, né? É como comida, né? Você pode comer coisas muito gostosas, mas que às vezes não te enchem e que não são saudáveis. Você pode comer coisas que não são aparentemente tão saborosas e que te enchem e que te fazem muito bem e te fazem viver. Cara, quando a gente realmente se sente cheio, é quando a gente é convidado, tipo assim, por alguma igrejinha que tá crescendo em Carnalbeira e não tem quem faça o louvor. E isso é lindo, você oferecer qualidade, porque as pessoas não se sentem dignas. E isso é um absurdo, né? Porque a gente deveria, cara, estar nos lugares onde precisam, né? E é interessante, né? A gente canta e canta em igrejas que já tem tanta luz e Deus fala, cara, sejam luz no meio da escuridão. Então imagina se um cara que tem um talento incrível fosse pro meio do nada, cara, com os irmãozinhos lá, oferecer o que Deus morreu pra dar. Entendeu? Deus não deu porcaria pra essas pessoas. Exato. Então, cara, quando a gente vai... Uau, nunca tinha pensado nisso. Cara, a gente se sente, cara... Eu, particularmente, me sinto viva quando a gente vai em alguma igrejinha, assim, lá que não tem nem instrumento. E aí o Lucas leva o baita violão bonito e a gente canta, Inclusive, cara. Baita violão, legal. quero tocar. Sim. Quero E tocar aquelas nele. pessoas se sentem assim... Por que vocês estão aqui, assim? E isso é triste, porque eles merecem isso. O Senhor morreu para que eles mereçam isso. Que legal. Então, quando a gente vê pastor falando, né? Esses dias a gente ouviu um pastorzinho que quebrou nosso coração, a gente, oh Deus,
usar a condição financeira. Ele, meu sonho, cara, era que a gente tivesse aqui um tecladinho, né? E aí você olha, um som bonito. E aí você olha assim, cara, os caras guerrearam a vida inteira. E você fala assim, pô, velho, tem igreja com uns tecladão, não que faça mal, né? Mas de, sei lá, quantos mil. E se tivesse uma família, se tivesse uma oferta, se tivesse um que fala, cara, eu vou dar pra esse povo, né? E isso enche o seu coração, muito mais às vezes do que você tá em uma grande multidão, que os caras cantam, filmam e vão pra casa e estão acostumados com isso. Eu já fui pra igreja aqui no sertão, aqui, que não tinha luz elétrica. Cara, os pastores são heróis, cara. Os pastores são heróis. Os pastores do sertão são heróis. Que nós conhecemos pastores lá que estão há anos, assim, tem dificuldade de mantenedores. Sem serem reconhecidos. Os caras estão lá, assim, nos povoados. Fala um pouquinho aí do projeto de vocês, como é que é? Vamos caminhar pra esse lugar aí legal. agora. Então, a gente tem o projeto Cacimba, né? Como é que surgiu no coração de vocês irem pra... Conta, acho que é a história toda. A história Você tem do que contar Cacimba? pelo início, amor. Não, a história da nossa ida, meu pai. Da nossa conta ida? rápido, breve. Então, o pai da Ju é sertanejo, cara. O pai da Ju nasceu nessa cidade, nasceu no sertão. Nasceu no Juazeiro da Bahia, na verdade, o pai dela. Uau! Com 6 meses ele foi pra lá. Com 6 meses ele foi pra... A gente já disse que ele nasceu lá porque dá muito trabalho explicar tudo isso. Foi pra Carnalbeira da Penha. Viveu lá. E com 12 anos. Pernambuco e era muito normal antigamente, na época da seca, os pais pegaram os filhos e irem pra São Paulo pra tentar uma vida melhor. Então, com 12 anos, os pais pegaram e foi embora para São Paulo, né, para ter uma vida melhor. E lá ele se converteu, se batizou, casou, formou família, se tornou pastor, plantou igrejas, né? E Carnalbeira sempre teve no coração dele. Ele sempre teve uma dívida, assim, de gratidão, assim, né, da terra dele. Eu ouvi crescendo ele contar as historinhas de Carnalbeira, né, das aventuras dele. Ele sempre quis voltar para evangelizar a terra dele, né? Ele sempre teve esse peso. Aí, em 2013, né, surgiu um projeto chamado Volte e Conte. Era um projeto que encorajava os pastores das capitais voltarem para cidades pequenas. Que eles nasceram para contar. Nossa! Para contarem o que Jesus fez na vida deles. Assim. E o pai dela foi um dos primeiros pastores. Eu tenho uma cidade, eu quero voltar para essa cidade. Calhou. Aí, em 2013, ele começou a trazer incursões para Carnalbeira. Mas isso aí ele já sabia desses dados, tipo assim, Carnalbeira tava... Não, a gente não sabia. E aí Deus fez tudo convergir. A gente foi pra lá, aí Jonathan, junto com os irmãos, fizeram o cartão de oração, e aí saiu que Carnalbeira era uma das cidades. Então foi um boom, assim. Fala aí, é porque esse papo a gente tava tendo num off. Carnalbeira, ela fazia ou faz? Ela fazia parte de uma das cidades menos evangelizadas do Brasil, né? Aí depois os missionários começaram a ver, né? Hoje a gente tem alguns... Nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 2 anos o Senhor tem feito nesse isso. processo ainda inicial. Mas quando nós chegamos lá 10 anos atrás, assim... eu lembro que no cartão tinha uma porcentagem de cristãos ainda, e quando nós chegamos não tinha nem aquilo, né? Então era muito, muito, muito triste. Hoje tem muita coisa a alcançar ainda, mas como teve esse boom dos irmãos sabendo disso, ainda vão alguns missionários e estão atuando lá hoje conosco. Mas aí nisso que teu pai ele veio pra cá? Então, meu pai começou a ir e voltar, né? A gente começou a ver Deus fazendo muita coisa, grandes milagres. Eu tinha 16 anos. Qual foi a tua primeira visão quando chegou no Nordeste? Ah, cara, eu passei muito perrengue, mas foi muito lindo. O povo é muito acolhedor, né? E Deus fazendo grandes sinais e maravilhas, né? Mas aí, sendo breve, a gente começou a ir e voltar e tentar ajudar os irmãos, poucos que ali tinham. E aí, com o tempo, a gente sentiu que não dava só pra ir lá evangelizar e voltar, porque as pessoas se perdiam, né? Então, precisava ficar alguém lá de uma vez, né? E aí, foi quando eu e meu pai precisava pastorear algumas pessoas ainda em São Paulo e formar pastores. E aí, eu e Lu acabamos, resumidamente, indo pra lá, né? E aí, hoje a gente trabalha... Quer falar? Não, vai lá. Com várias frentes de trabalho, né? Então, a igreja, né, básica, não adianta falar trabalho com criança, com jovem, é a igreja de Jesus, né? Então, a gente evangeliza todo mundo. Então, temos os cultos de domingo, né? E nós trabalhamos na cidade e em uma aldeia específica, né? Então, meus pais se focam mais na aldeia e a gente na cidade. Temos os cultos de domingo e, semanalmente, a gente acolhe cerca de 30 crianças uma vez por semana para alimentar, falar de Jesus, né? Somos 4, orem por nós. E se disponham também. 4 pessoas e a gente faz a comida, envia e tem todo esse trabalho. Okay. É lindo, porque muitas crianças não têm acesso à escola, assim, tipo, na verdade não tem acesso não, né? Não vão. Então eles têm um momento de atividade, cara, de fazer coisas lindas, assim. Lá tem a questão do esporte, né? Tem a questão do esporte. O esporte foi, assim, uma excelente ferramenta, né? Porque evangelho é relacionamento, né? Jesus, ele se relacionava com os discípulos, né? Então não dá pra você ir num lugar fazer um culto e ir embora, cara. Não precisa se relacionar com as pessoas. Então a gente começou a se relacionar com as pessoas da cidade, né? E o esporte foi uma ferramenta. Que legal. A gente tinha um terreno lá onde seria a base. E a gente não tem recurso para construir a base, mas dá para fazer uma quadra de areia aqui.
Aí juntamos jovens lá da igreja, pegamos, limpamos, Que fizemos massa, lá 2 cara. quadras, né? Uma quadra de beach tênis e uma quadra de E o beach futebol. tênis, cara, assim, pra uma comunidade, arrasando. cara, é top demais. É porque é um lindo. esporte caro. E é um milagre no meio do deserto, estabelecendo do nada, você justiça. ter E a beach parada- tênis. Qualidade, Sim. trazer uma qualidade. Porque é uma Ficaram lindas as quadras. A dignidade, assim, né? Exato. Dignificar as pessoas. O pessoal ama lá beach Que tênis, legal, é muito gente. legal. A gente é muito simples ainda, mas é lindo ver as crianças, os jovens indo pra lá Que e poder ter massa. qualidade, assim. Então, o esporte é uma ferramenta assim, incrível de legal. relacionamento, né? Porque os meninos, os jovens que fazem parte da igreja, eles levam os amigos, né? Então, os amigos acabam conhecendo O primeiro Jesus, contato né? O primeiro deles. contato. A gente teve até outro dia uma mulher da cidade que contou a gente, eu quero ir lá. Mas, rapaz, vocês jogam, sabia que vocês... Crente joga. Crente joga, crente É. pratica Nossa. esporte, assim. Gente, que... É legal. Você vai quebrando um bênção. pouco, né? Assim, essa... Cara, assim, Uau. que Essa vocês, barreira, que né? vocês cresçam cada vez mais. Amém. Sabe, em graça, em conhecimento, Amém. unção. Amém. Eu fico muito feliz de conhecer vocês, Amém. sabe? Tudo que vocês fazem, assim, cara, cresça que Deus Amém. Glória a tá Deus. junto com vocês nessa. E Sim. é lindo demais. Ah, É por lindo favor, demais. e se puderem orar por algo, por nós, não é por coisas muito complicadas, mas para que o Senhor nos mantenha, né? É difícil se E manter no agora assim, se caminho. prepare que Deus vai te dar muitas, muitas canções. Ai. No meio de lugar Recebo, improvável. No glória meio de a lugar Deus. improvável. Músicas que Amém. vão tocar o Brasil. Que lindo, Glória a eu Deus. recebo. Que o Sabe? Senhor nos mantenha em temor a Ele. O que nós precisamos hoje são de pessoas que levantam um modelo correto. Né? Amém. Não é só a gente ficar falando mal daquilo que é errado. Não, o certo não. agora é levantar o que é correto. Exatamente. Levantar Que o Senhor nos dê que é graça. certo. E o que o Brasil está precisando é de uma Ministros, né, voz, com esse coração. de ministros Oh, Deus. verdadeiros. Que o Senhor nos dê Que tem graça. esse coração, cara, para incendiar. E eu creio, minha oração é que a igreja volte para esse lugar, Oh, que os Deus. ministros Sim. do Senhor volte para esse lugar, para o lugar de ser realmente um sacrifício. Amém. Que o Senhor nos Um ajude. sacrifício. Que o Senhor nos ajude. É muito bom ouvir a história de vocês. Eu tava ouvindo aqui e eu lembrei daquela canção de Simeão. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Sim. Vejo muito isso no coração de vocês. Que o Cordeiro receba a recompensa Gente, dele, né? Gente, obrigada por A isso. gente vai partir pro final. Dá Obrigada um por recadinho isso. aí Muito bom. pra galera que tá ouvindo aí. Libera aí uma palavra pra turma, pra galera da música. Né? Aproveitar e dar um recado pra galera da música. câmera é essa do meio? O pessoal assim, eu quero Uau. ministrar, eu quero isso, Que quero aquilo. responsabilidade. Né? Dá um recado pra essa Ó, a galera. câmera aí. de vocês é essa daqui, ó. Que responsabilidade. Quer Cara, começar? eu começo e a Ju finaliza, pode Tá bom. ser? Cara, se eu pudesse dar um recado, cara, pra você que é músico, né? Procure fazer com excelência o que você faz e, cara, sirva a sua igreja local. Sirva. Tiver a oportunidade de servir, sirva, cara. Sirva a sua igreja, seus pastores, as igrejas da sua cidade, né? As igrejinhas, né? Isso que a Ju falou, né? Seja uma luz, né? Não no meio de lugares... que Onde a já gente- tem luz. onde já tem- mas seja uma luz na escuridão. Então esse seria um conselho que eu te daria. Seja uma luz na escuridão. E se eu pudesse dar um conselho, conheça Jesus e se relacione com Ele. Porque tudo vem daí. E na verdade a gente não deveria fazer nenhuma outra coisa se não fosse isso. Então não se preocupe em gravar músicas ou em compor músicas. Mas não se preocupe em ir pro quarto para conhecer Ele e contar só o que aconteceu. Mas Ele é digno de que você olhe nos olhos dele e queira se relacionar com Ele simplesmente por quem Ele é, né? Então faça só isso. E aí depois Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Só diga sim para o que Ele mandar depois disso. Amém, É isso aí. amém. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso Gadcast de hoje. Obrigada, gente. Que Juliana honra. Domingues, Esse episódio Lucas abençoou muito, Guedes. assim. Estamos aprendendo. A gente não Prazer, merece cara, tá com isso. vocês, tá? Tchau, tchau. Valeu, turma. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.